Oi, meus queridos. Que bom ter vocês aqui mais uma vez nesse canal Confissões dos Avós. Fica comigo e escuta com carinho, porque essa história carrega uma mensagem que eu preciso deixar para vocês. Eu tenho 81 anos. 81 anos. E até hoje, toda vez que a neblina desce pesada e o vento frio assobia nas frestas da janela, um arrepio sobe pela minha espinha e eu volto a ser aquela menina descalça, tremendo de medo no escuro da serra. Meu nome é Vera. Nós morávamos num pedacinho de terra arrendada, bem no sopé da serra da Ibiapaba, pertinho de Viçosa do Ceará. Era um lugar bonito de doer. De um lado, o paredão verde da serra coberto de névoa, do outro lado, o vale aberto, cheio de carnaubeira e juazeiro, com o vento quente subindo do sertão e trazendo aquele cheiro seco de mato queimado e terra rachada. A nossa casinha era de taipa, branquinha de cal, com um chão de terra batida que mamãe varria todo santo dia com uma vassoura de palha de carnaúba. Tinha um pote de barro na entrada, onde a água ficava sempre gelada, e na cozinha o fogão de lenha vivia aceso, com a panela de feijão murmurando e o cheiro de farinha torrada grudando nas paredes. Mamãe era uma mulher miúda, de mãos finas e voz mansa, que tinha sido criada pelo meu avô materno. Um homem que eu vou falar muito nessa história e que vocês vão entender porque eu nunca consegui chamar de avô com carinho. Ela não era filha de sangue dele, não. Ele pegou mamãe para criar quando ela era ainda de colo, depois que a mãe verdadeira dela morreu de febre no pós-parto. Todo mundo na região achava que ele tinha feito uma caridade, mas caridade não transforma a menina em serviçal. Mamãe cresceu naquela casa grande de portas altas, no centro de Viçosa, lavando, passando, cozinhando, servindo. Os filhos de sangue dele tinham roupa nova, sapato de couro, caderno da escola. Mamãe tinha um vestido remendado e as palmas das mãos calejadas antes de ser moça. Meu pai, o Tião, era lavrador. Homem de ombro largo, pele queimada de sol, com as mãos grossas como raiz de imburana e o coração mais mole que massa de tapioca. Ele conheceu mamãe num dia de feira, quando ela tinha ido vender queijo coalho que o meu avô mandava preparar. Papai disse que quando viu mamãe pela primeira vez, com aquele lenço amarelo amarrado na cabeça e os olhos cor de mel brilhando no sol da manhã, sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dele. Mamãe contava essa parte, rindo, tapando a boca com a mão, e dizia que ele ficou parado no meio da feira feito poste, segurando um cacho de banana que nem era dele. O meu avô nunca engoliu aquele casamento. Para ele, a filha de criação que ele moldou para servir tinha que ficar ali, cuidando da casa dele até o fim. Casar com um lavrador sem terra, sem nome, sem dinheiro. Aquilo foi uma afronta que ele carregou como espinho na carne. No dia do casamento, ele mandou avisar que mamãe estava morta para ele, que não voltasse, que não levasse nada que fosse da casa dele. Mamãe saiu com a roupa do corpo, um rosário de contas de sementes que a mãe verdadeira dela tinha deixado, e uma coragem que eu só fui entender o tamanho muitos anos depois. E sabe o que é bonito? Mamãe nunca reclamou. Nunca falou mal dele na frente de nós, os filhos. Quando a gente perguntava do avô, ela só dizia que cada pessoa carrega o peso que escolheu carregar. E mudava de assunto. Ia mexer a panela, ia estender a roupa, ia cantar baixinho aquela cantiga que ela sempre cantava enquanto penteava meu cabelo no fim da tarde. Uma melodia sem letra que eu nunca mais esqueci, que parecia feita de saudade e de perdão ao mesmo tempo. Nós éramos 3 irmãos. Eu era a mais velha. Depois vinha o Lauro, que era grudado em papai feito sombra. E por último, o Donato, o caçulinha, que ainda engatinhava e tinha os mesmos olhos de mel da mamãe. A vida era dura, mas era nossa. Papai trabalhava na roça de sol a sol, plantando mandioca, feijão e milho. Mamãe costurava para fora, fazia doce de goiaba para vender na feira. E à noite, quando a gente já estava deitado na rede, eu ouvia ela e papai conversando baixinho na varanda. O barulho da rede rangendo, o som dos grilos lá fora e o cheiro de fumo de corda que papai fumava no cachimbo. Até o dia em que tudo desabou. Mamãe estava esperando o 4º filho. A barriga já estava grande e ela andava mais cansada,
mais pálida, com olheiras fundas e as mãos inchadas. Naquela época e naquele fim de mundo, não tinha médico, não tinha hospital, não tinha estrada que prestasse. Quando uma mulher tinha complicação no parto, só restava pedir a Deus que tivesse misericórdia. Deus nem sempre tinha. Eu não vou descrever os detalhes daquela noite, porque tem dor que a boca não consegue traduzir. Eu só lembro do grito. Um grito que cortou a madrugada e fez os cachorros uivarem no terreiro. Depois, o silêncio. Um silêncio tão pesado que eu senti no peito, como se alguém tivesse colocado uma pedra em cima de mim. Mamãe não resistiu ao parto, e o bebezinho, uma menina, foi junto com ela. Meu pai, o Tião, aquele homem que carregava saco de feijão de 50 quilos no ombro sem fazer careta, desabou. Caiu de joelhos no terreiro, com o rosto enterrado nas mãos, e chorou de um jeito que eu nunca tinha visto um homem chorar. Chorou a noite inteira. No dia seguinte, estava com os olhos vermelhos e inchados, mas se levantou, lavou o rosto na bacia de alumínio e veio cuidar de nós três. Porque era o que mamãe teria querido. Mas a nossa desgraça não terminou no luto. No dia seguinte ao enterro, quando a terra ainda estava fresca em cima do caixão de mamãe, apareceu na nossa porta o capataz do meu avô. Um sujeito magro, de bigode ralo e chapéu de couro, montado num cavalo suado. Ele não desceu do cavalo. Ficou ali em cima, olhando para o meu pai de cima para baixo, e disse com uma voz que parecia pedra raspando em pedra, que o meu avô viria na manhã seguinte, com a polícia, para levar nós três embora. Que um viúvo miserável não tinha condição de criar os netos dele, que a gente ia ser levado para casa grande, quisesse ou não. Eu estava escondida atrás da porta da cozinha e ouvi tudo. Senti o sangue gelar. Ir para a casa daquele homem era como ser engolido por uma boca escura. Eu já tinha ouvido mamãe contar o bastante para saber que aquela casa bonita por fora era um lugar de servidão por dentro. Meu pai não respondeu nada para o capataz. Ficou parado, com os braços cruzados, até o homem virar o cavalo e sumir na poeira da estrada. Depois, quando a tarde foi caindo e o sol pintou o céu de vermelho e dourado, eu vi papai sentado na rede do quintal, olhando para a serra escura. Ele ficou ali um tempo que pareceu uma eternidade, e de repente se levantou com uma firmeza que me assustou. Nenhum homem vai tirar vocês de mim. Essa frase está gravada dentro de mim com ferro quente. Eu tinha 10 anos e entendi naquele instante que meu pai era capaz de qualquer coisa por nós. Uma pergunta para vocês, minhas amigas. Quem aqui conhece esses pedacinhos de terra do Ceará? E quem aqui já viu um pai fazer o impossível para não perder os filhos? Conta aqui nos comentários, porque eu quero ouvir a história de vocês. Se você quer saber o que aconteceu naquela madrugada, fica aqui comigo. Meu pai não dormiu naquela noite. Eu também não. Fiquei enrolada na rede, com os olhos arregalados no escuro, ouvindo os passos dele indo e vindo pela casa. O Lauro dormia na rede ao lado, com a boca aberta e a mão pendurada para fora, e o Donato estava no berço de madeira que papai tinha feito com as próprias mãos quando mamãe ainda estava viva. Um caixote de tábua lixada com um colchãozinho de palha de bananeira que ela tinha costurado com retalhos de chita. Eu ouvia papai abrindo e fechando a gaveta da cômoda, mexendo em coisas no escuro, tentando não fazer barulho. De vez em quando ele parava e ficava quieto, e eu sabia que ele estava olhando para a gente, conferindo se a gente tinha acordado. Eu fechava os olhos depressa e fingia dormir, porque não queria que ele soubesse que eu estava com medo. Eu achava que se ele visse medo em mim, ia ficar com mais medo ainda. E alguém naquela casa precisava parecer forte, nem que fosse de mentira. Já passava da meia-noite quando papai acendeu o candeeiro a querosene na cozinha. A luz amarela tremeu nas paredes de taipa e jogou sombras compridas no chão. Eu espiei pelo vão da porta e vi ele sentado no banco de madeira, com as mãos sobre a mesa, olhando para uma coisa pequena que brilhava entre os dedos. Era a aliança de mamãe. Uma aliança fininha de cobre, já escurecida pelo tempo, que papai tinha mandado fazer no ferreiro da vila quando pediu mamãe em casamento.
Não era de ouro, não era de prata. Era o que um lavrador sem terra podia oferecer. Mas mamãe usava aquela aliança como se fosse a joia mais preciosa do mundo. Nunca tirava. Lavava roupa com ela, amassava barro com ela, socava pilão com ela. A aliança já estava fina de tão gasta, moldada no formato exato do dedo dela, com um brilho fosco que só o uso de muitos anos dá ao cobre. Papai ficou olhando para aquela aliança por um tempo que eu não sei medir. Depois, levou ela até os lábios, beijou devagar e guardou no bolso de cima da camisa, aquele bolsinho pequeno que fica perto do coração. Abotoou com cuidado, apertando o tecido como quem fecha um cofre. A partir daquele momento, eu nunca mais vi meu pai sem aquela aliança ali. Nunca. Nem para trabalhar na roça, nem para tomar banho no rio, nem para dormir. Ela ficou ali, no bolso do peito, encostada no coração dele, como se mamãe ainda estivesse viva dentro daquele pedacinho de cobre gasto. Papai pegou o lençol da cama de casal, aquele lençol branco de algodão cru que mamãe tinha alvejado no sol da semana anterior, e estendeu em cima da mesa. Foi colocando as coisas dentro, uma por uma, com um cuidado de quem sabe que aquilo é tudo que vai restar da vida que a gente conhecia. Uns beijus de tapioca que a vizinha Dona Francisca tinha trazido no dia do enterro, enrolados em folha de bananeira. Uns pedaços de queijo coalho que já estavam começando a ressecar. Um punhado de farinha de mandioca dentro de uma lata de goiabada vazia. Rapadura. 2 bananas maduras. E a cabaça grande, a que mamãe usava para carregar água quando ia para a roça, que ele encheu no pote de barro até transbordar. Eu vi ele olhar em volta da cozinha, demorar os olhos na panela de ferro pendurada no gancho, no coador de pano manchado, no pilão de madeira encostado no canto, no ramo de alecrim seco amarrado na janela que mamãe dizia que espantava coisa ruim. Vi ele engolir em seco, passar a mão no rosto e apertar os lábios. Ele estava se despedindo daquela vida, daquela casa, daquele cheiro de fumaça e rapadura que era o cheiro da nossa família. E estava fazendo isso em silêncio, sozinho, sem ninguém para segurar a mão dele. Eu quis correr e abraçar ele. Quis dizer que ia ficar tudo bem, mesmo sem saber se ia. Mas fiquei parada, com a testa encostada no batente da porta, engolindo o choro, porque naquele momento eu entendi uma coisa que menina não devia entender tão cedo. Que às vezes o amor se mostra na decisão de perder tudo para não perder quem importa. Papai amarrou o lençol numa trouxa firme, passou a tira por cima do ombro e veio até a rede onde eu estava deitada. Ele se abaixou e sussurrou no meu ouvido, com uma voz tão baixa que parecia vento passando entre folha seca, que eu acordasse meu irmão, calada, sem chorar. Eu levantei da rede com o corpo todo duro de frio e de medo, e fui até o Lauro. Coloquei a mão na boca dele antes de sacudir o ombro, porque o Lauro tinha o sono leve e costumava acordar assustado. Ele abriu os olhos, me viu ali naquele escuro e quis perguntar. Eu fiz que não com a cabeça, apertei mais a mão na boca dele e apontei para o papai. Lauro entendeu. Quem cresce no medo aprende a ler os sinais do perigo, sem precisar de palavra. Papai pegou o Donato do berço com uma delicadeza que não combinava com o tamanho das mãos dele. O menino gemeu baixinho, se mexeu, mas não acordou. Papai acomodou ele no ombro esquerdo, com a cabecinha encostada no pescoço, e segurou firme com o braço. Na outra mão, pegou a minha mão. A mão dele era áspera, quente, e apertava a minha com uma força que dizia tudo que a boca não podia dizer naquela hora. Antes de sair, papai olhou uma última vez para dentro da casa. A luz do candeeiro ainda tremia na cozinha, fazendo as sombras dançarem nas paredes. Ele soprou a chama. E quando a escuridão tomou conta de tudo, eu senti como se a gente tivesse morrido ali dentro e nascido de novo, do lado de fora, em outro mundo, num mundo onde não tinha mais casa, não tinha mais chão, não tinha mais nada. Só a mão do meu pai e a estrada escura na frente. Nós saímos pelos fundos, pela trilha que passava atrás do curral vazio, margeando a cerca de arame farpado do vizinho. A noite estava sem lua.
O céu estava tampado de nuvem grossa, e a escuridão era tão densa que eu tropeçava nas pedras e nas raízes sem enxergar nada. Papai conhecia aquele caminho de cor. Tinha andado por ali 1000 vezes indo buscar lenha na mata, e ia na frente, puxando a gente com uma segurança que eu não sei de onde vinha. Talvez viesse do desespero, talvez do amor, talvez sejam a mesma coisa. O plano dele, que eu só fui entender inteiro muito tempo depois, era atravessar as matas da Ibiapaba a pé, subir pelos boqueirões de pedra, cruzar a serra pela trilha dos tropeiros velhos e chegar na divisa com o Piauí antes do amanhecer. Lá, meu avô não teria poder. Lá, a polícia dele não chegava. Lá, a gente podia sumir no mundo como gente que nunca existiu. O Lauro andava do meu lado, calado, com os pés descalços batendo na terra fria. De vez em quando ele tropeçava e eu segurava ele pelo braço. Nenhum de nós falava. O único som era o dos nossos passos, o da respiração pesada do papai e o barulho do mato de noite, grilos, corujas, o estalo de galhos secos quebrando sob o peso de algum bicho que a gente não via. O cheiro era de terra úmida, de folha podre, de sereno frio grudando na pele. E a gente seguia, subindo, sempre subindo. Porque a liberdade estava do outro lado daquela serra, e para chegar nela, a gente primeiro precisava atravessar o escuro. A mata da Ibiapaba de noite é um mundo que não pertence a gente. É um território de bicho, de sombra, de barulho que a gente não sabe de onde vem. As árvores pareciam gigantes curvados sobre nós, com os galhos esticados querendo agarrar. O chão era cheio de raiz grossa, de lajedo solto, de buracos cobertos por folha seca que enganavam o pé. Eu andava grudada na mão do meu pai, com o coração disparado, achando que qualquer criatura da mata ia ouvir aquele tambor dentro do meu peito e vir atrás da gente. O Lauro seguia calado do meu lado esquerdo, respirando pela boca, com a testa suada, mesmo no sereno gelado. Ele estava com os pés já ralados, porque a gente tinha saído sem calçado nenhum. Não deu tempo, não deu para pensar nisso. Eu sentia a terra fria debaixo das solas, as pedrinhas pontudas que furavam a pele, a vegetação molhada de orvalho que cortava entre os dedos. Mas ninguém reclamava, ninguém abria a boca. O pavor tinha engolido a voz de todo mundo. Papai ia na frente com o Donato no ombro, a trouxa de lençol nas costas, e de vez em quando estacava para escutar. Ficava imóvel feito tronco, com a cabeça virada para o lado, os olhos apertados tentando furar o breu. Eu sabia o que ele estava procurando. Barulho de cavalo, de cachorro, de lanterna. Estava atento a qualquer sinal de que meu avô já tinha mandado gente no nosso encalço. Cada vez que ele parava, meu estômago apertava, e eu agarrava a barra da camisa dele com tanta urgência que os dedos ficavam dormentes. Depois de um tempo que pareceu a noite inteira, a vegetação começou a abrir um pouco. Não de luz, mas de espaço. As árvores foram ficando mais afastadas, o chão foi virando mais rocha do que terra, e o som mudou. O canto dos grilos e das corujas foi dando lugar a outro barulho, um ronco grave, contínuo, que vinha de baixo, um bramido de bicho adormecido. Era o rio. O rio Pirangi. Papai parou na beirada e ficou olhando para baixo. Eu me aproximei com cautela e senti o cheiro primeiro. Aquele fedor de lodo, de lajedo molhado, de vegetação apodrecendo na margem. Depois, enxerguei a água. Mesmo na penumbra, dava para ver o brilho dela se mexendo entre os seixos, turva e grossa, correndo com uma pressa que arrepiava. O rio estava cheio. As chuvas dos últimos dias tinham engordado a correnteza e ela puxava galhos, folhas, pedaços de entulho que passavam rodando na superfície e sumiam rio abaixo. Papai se abaixou do meu lado e falou sussurrado, quase colando a boca no meu ouvido. O tom era firme, mas eu percebi que a mão dele tremeu quando segurou meu braço. Disse que ia atravessar primeiro com o Donato, que depois voltava para buscar o Lauro e que eu ficasse ali, segurando no galho daquela árvore sem soltar por nada desse mundo. Quando ele voltasse, a gente atravessava juntos. Eu quis dizer que não queria ficar ali sozinha naquele breu,
que eu tinha pavor de cobra, de onça, de tudo que mora na mata de madrugada. Mas olhei para o rosto do meu pai e vi uma coisa que ficou marcada em mim até hoje. Os olhos dele estavam úmidos, mas a mandíbula estava travada, dura que nem lâmina de enxada. Ele estava apavorado igual a mim, mas estava escolhendo ir assim mesmo. Papai entrou na água com o Donato erguido acima da cabeça, segurando o menino com os 2 punhos esticados. A água bateu na canela, no joelho, na cintura. A correnteza empurrava ele para o lado, e eu via o tronco do meu pai inclinar, lutar para manter o equilíbrio, os pés escorregando no fundo lodoso. O Donato acordou com o gelo da água e começou a chorar. Um choro fininho, de menino assustado, que rasgava o silêncio da madrugada. Papai apertou ele contra o ombro e continuou avançando, com o rio já na altura do gogó dele, o queixo erguido para manter a boca fora d'água. Eu agarrei o galho com as 2 mãos e mordi o lábio com tanta pressão que senti gosto de sangue. Ao meu lado, o Lauro estava tremendo inteiro, de sereno, de aflição, de tudo junto. Ele encostou o ombro no meu e ficamos ali, 2 irmãos grudados na treva, olhando para o vulto do nosso pai que ia sumindo no meio da correnteza. Papai alcançou a outra margem. Eu vi a sombra dele subindo o barranco, acomodando o Donato em cima de umas rochas grandes, tirando a camisa encharcada e enrolando o menino nela. Depois, sem descansar nem um instante, entrou na água de novo. Na volta, a correnteza estava mais braba. Ou talvez o cansaço já estivesse comendo o vigor dele. Papai avançava lentamente, com o rio batendo no tórax, os braços abertos para equilibrar, e eu via que ele escorregava mais, que os passos eram mais curtos, que o corpo inteiro lutava contra a água que queria arrastar ele embora. Quando alcançou a nossa margem, agarrou o Lauro pelo braço e o colocou nas costas, com as pernas do menino enroscadas na cintura dele. Lauro se agarrou no pescoço do pai com uma garra de desespero, e os 2 entraram na água juntos. Eu fiquei sozinha. Minha filha, eu não sei explicar o que é ficar sozinha na treva de uma mata, com o bramido de um rio furioso na frente, sabendo que tudo que você tem no mundo está no meio daquela correnteza preta. Eu pedi a Deus, de mansinho, com a testa encostada no galho da árvore. Pedi que segurasse os pés do meu pai no fundo lodoso. Pedi que a água não levasse meu irmão. Pedi com tanta intensidade que senti o corpo inteiro vibrar por dentro, um tremor que nasceu nas costelas e desceu até os calcanhares. No meio da travessia, o Lauro escorregou. Eu vi o menino soltar do pescoço do papai e a correnteza puxar ele para o lado. Foi coisa de 1 segundo. Papai mergulhou o braço e agarrou o Lauro pela cintura com uma mão só, erguendo ele para cima enquanto a água batia com fúria. O Lauro engasgou, tossiu, chorou. Mas papai não soltou. Apertou ele contra si com os 2 braços e avançou os últimos passos quase de joelhos, tropeçando, cuspindo água, até alcançar o barranco e largar o Lauro no chão de rocha. Depois, voltou para mim. Quando meu pai apareceu de novo na margem de cá, ensopado dos pés à cabeça, com a caixa do peito subindo e descendo de exaustão, eu soltei o galho e corri para ele. Ele me pegou no colo. Eu já estava grande para colo, mas naquela hora eu era menina de novo, era bebê de novo, era nada além de uma filha que precisava do pai. Entramos na água juntos. O gelo cortou minha pele, e eu senti meus dentes batendo uns nos outros com tanta violência que achei que iam quebrar. A água subiu pela minha barriga, pelo tronco, e chegou no meu pescoço. Papai me ergueu mais alto, com os braços tremendo de esforço, e eu agarrei nos ombros dele e fechei os olhos. Quando eu abri de novo, a gente estava do outro lado. Papai nos juntou num canto protegido entre umas rochas grandes, tirou a trouxa de lençol que tinha amarrado nas costas. Por milagre, ela não tinha se soltado na travessia. E abriu pra gente comer. Os beijus de tapioca estavam moles de umidade. O queijo coalho tinha gosto de rio, e a rapadura estava grudenta. Mas a gente comeu tudo sem reclamar, mastigando sem pressa, com os dentes batendo de frio, sentados naquela laje, com a roupa pingando e a carcaça inteira doendo. Papai não comeu.
Deu a parte dele pro Lauro, que estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o beiju. Depois, pôs a mão no bolso da camisa e apertou. Eu vi o gesto, mesmo na penumbra. Ele estava conferindo se a aliança da mamãe ainda estava ali. Estava. E enquanto estivesse, a gente ia continuar. Ele olhou para a serra acima de nós. Os paredões sumiam na névoa, imensos, escuros, feito muralhas de uma fortaleza que ninguém tinha convidado a gente para entrar. E murmurou, mais para ele do que para nós, que agora era subir. A subida começou antes do amanhecer, quando o céu ainda estava tampado de nuvem e o frio grudava na pele molhada da gente que nem cataplasma de barro. Papai amarrou a trouxa de lençol cruzada no tronco, ajeitou o Donato no ombro esquerdo e começou a escalar o primeiro paredão, buscando apoio nas fendas da rocha, com os dedos das mãos e a ponta dos pés descalços. Eu ia atrás, imitando cada gesto dele, colocando a mão onde ele tinha colocado, pisando onde ele tinha pisado. O Lauro vinha por último, calado, com os lábios roxos de sereno e os olhos vidrados de cansaço. A serra da Ibiapaba é traiçoeira. De longe parece uma parede só, lisa e uniforme. Mas quando você encosta nela, descobre que é cheia de degraus tortos, de saliências que enganam, de trechos onde o granito vira areia e o pé escorrega sem aviso. Tinha lugar que a gente precisava se arrastar de barriga no chão, passando por debaixo de raízes grossas que brotavam da fenda do paredão e desciam retorcidas, agarradas na serra com a teimosia de quem se recusa a cair. Tinha trecho onde o caminho sumia, e papai parava, olhava para cima, farejava o vento e escolhia a direção pelo instinto de quem conhece o mato. Não aquele mato, mas o jeito que a natureza se comporta quando quer mostrar passagem. O Donato chorava de vez em quando, um choro abafado de menino exausto, e papai balançava ele no ombro sem parar de subir, murmurando qualquer coisa que eu não conseguia ouvir de onde estava. Talvez fosse cantiga, talvez fosse uma súplica. Talvez fosse só o nome da mamãe, repetido que nem ladainha, para não deixar o desânimo chegar. Quando a gente alcançou o primeiro platô, papai nos deixou descansar atrás de uma moita de jurema. Eu deitei no chão de cascalho e senti cada osso do meu corpo reclamar ao mesmo tempo. As palmas das minhas mãos estavam esfoladas, com cortes finos que ardiam quando o suor escorria por dentro. Os joelhos do Lauro estavam ralados e tinham marcas de sangue seco misturado com lama. Papai examinou os pés de cada um. Os meus tinham um corte fundo no calcanhar que eu nem tinha sentido, de tanta adrenalina, e rasgou um pedaço da barra da camisa para fazer uma atadura. Enquanto ele amarrava o pano no meu pé, eu olhei para o rosto dele pela primeira vez com a claridade fraca que começava a nascer atrás das nuvens. O que eu vi me doeu mais do que qualquer corte. Papai estava destruído. Os olhos fundos, cercados de olheiras escuras, a boca rachada. O pescoço cheio de arranhões de galho e espinho. E mesmo assim, as mãos dele eram delicadas no meu pé, enrolando o pano com cuidado de quem enfaixa porcelana, apertando só o bastante para segurar sem machucar. Ele me perguntou baixinho se estava doendo. Eu fiz que não com a cabeça, porque se eu abrisse a boca ia chorar, e se eu chorasse ele ia sofrer, e se ele sofresse mais um pouco eu achava que ia quebrar. Então engoli tudo e dei um sorriso torto que não enganou ninguém, mas que serviu para ele se levantar e seguir em frente. A segunda parte da subida foi pior. A neblina desceu de vez, tão espessa que parecia leite derramado entre as rochas. A gente enxergava só uns 2 palmos à frente, e o mundo inteiro virou uma coisa só, branca, úmida, sem forma. Os sons ficaram estranhos dentro daquela cerração. O barulho dos nossos passos voltava duplicado, e de vez em quando eu ouvia um estalo seco que parecia vir de trás, e o sangue congelava nas veias. Papai andava com uma mão na parede de granito e a outra segurando o Donato, tateando o caminho palmo a palmo, sentindo a inclinação do terreno com a sola do pé antes de dar o próximo passo. Eu me lembro do aroma daquela neblina. Não era de chuva, não era de rio. Era algo mineral, de pedra antiga,
de terra que nunca viu sol, misturado com o perfume adocicado de alguma planta silvestre que florescia na beira do precipício. Aquele cheiro ficou colado nas minhas narinas por dias, e até hoje, quando sinto algo parecido, o estômago embrulha e as pernas amolecem. Subimos durante um tempo que eu não consigo calcular. Podia ter sido 1 hora, podiam ter sido 3. O cansaço tinha borrado a noção de tudo, de tempo, de distância, de fome. Eu só sabia que tinha que colocar um pé na frente do outro, seguir a sombra do meu pai na névoa e não olhar para baixo, porque quando eu olhava para baixo, o abismo aparecia, pedaços do vale que surgiam nos rasgos da serração, tão distantes que as árvores lá embaixo pareciam capim, e a vertigem subia pela espinha e ameaçava derrubar o equilíbrio. Foi quando chegamos numa curva fechada, num trecho onde a trilha contornava a borda de um penhasco enorme, que papai estancou de repente. Esticou o braço para trás, me impedindo de avançar. Eu quase bati nele. Ele mandou a gente ficar parada ali, sem se mexer. A voz dele tinha mudado. Não era mais a voz cansada de um homem fugindo. Era a voz tensa de alguém que tinha visto alguma coisa que não esperava encontrar. Eu espiei por cima do ombro dele e olhei para baixo, para o fundo da ribanceira. E foi ali, no meio daquela névoa que escondia quase tudo, que eu vi a cena mais marcante da minha vida inteira. Porque ali embaixo, preso entre umas pedras pontiagudas na beira do abismo, estava um carro, um Fusca. Com o teto completamente esmagado contra o barranco, as rodas viradas para o céu e o para-brisa estilhaçado, espalhando caquinhos de vidro que brilhavam na claridade pálida da madrugada. Alguém tinha despencado daquela estrada, e alguém ainda podia estar vivo ali dentro. Papai virou para mim com um olhar que eu nunca vou esquecer. Era um homem que estava fugindo para salvar os filhos, que não podia se atrasar, que sabia que cada minuto de demora era 1 minuto a mais para o meu avô nos alcançar. Mas era também um homem que tinha acabado de perder a mulher, que sabia o que é ficar desamparado, que sabia o tamanho de morrer sozinho num lugar onde ninguém escuta seu grito. Ele olhou para mim, olhou para o despenhadeiro, e eu vi o dilema rasgando ele por dentro. Podia seguir em frente e salvar os filhos. Ou podia descer e tentar salvar um estranho, arriscando tudo. Meu pai pousou o Donato no chão, ao lado do Lauro. Tirou a trouxa das costas, pôs a mão no bolso da camisa, ali onde a aliança de mamãe descansava, e a apertou por um instante, como se estivesse pedindo permissão. Depois olhou para mim e pediu que eu cuidasse dos meus irmãos, que ele já voltava. E começou a descer a ribanceira. Eu vi meu pai sumir na borda do precipício e senti o mundo encolher ao meu redor. O Lauro agarrou minha mão com tanta urgência que os dedos dele estalaram nos meus. O Donato, largado no chão embrulhado na camisa do papai, choramingava de fome e de frio, com os lábios arroxeados e o narizinho escorrendo. Eu puxei ele para o meu colo e abracei os dois ao mesmo tempo, um de cada lado, apertando contra a minha carcaça magra que tremia sem parar. De onde a gente estava, sentados na beira daquela trilha estreita, eu conseguia ouvir tudo o que acontecia lá embaixo. O barulho das botas do papai raspando no cascalho, o estalo de galhos secos quebrando sob o peso dele, o som de terra solta rolando encosta abaixo. Cada barulho era uma pontada no peito. Eu ficava imaginando ele escorregando, perdendo o apoio, despencando junto com as pedras soltas e sumindo naquele abismo que a névoa escondia. E se ele não voltasse? E se a gente ficasse ali, 3 filhos sozinhos no topo de uma serra, sem pai, sem mãe, sem ninguém no mundo? Eu apertei os olhos e pedi a Deus que trouxesse meu pai de volta. Pedi com aquela fé crua de menina que ainda não aprendeu a duvidar, aquela fé que é mais instinto do que razão, mais desespero do que devoção. Passou um tempo que eu não sei medir. Podia ter sido 5 minutos, podia ter sido meia hora. O silêncio da serra era quebrado só pelo vento que assobiava entre os lajedos e pelo gotejamento da neblina condensando nos galhos das árvores. Até que eu ouvi a voz do papai, lá de baixo,
abafada pela distância e pela cerração, gritando que tinha alguém ali, que estava vivo. Meu coração disparou. O Lauro levantou a cabeça e olhou para mim com os olhos arregalados. Eu fiz sinal para ele ficar quieto e me arrastei de barriga até a borda da trilha, segurando numa raiz grossa que saía do barranco. Dali, eu consegui enxergar um pedaço da cena lá embaixo, entre os rasgos da névoa que iam e vinham com o vento. O Fusca estava pior do que eu tinha imaginado. Não era só o teto amassado. A lateral inteira do carro estava prensada contra um bloco de granito e a porta do motorista tinha entortado para dentro, formando uma gaiola de metal retorcido. Os vidros tinham virado farelo espalhado nas pedras ao redor, brilhando na claridade cinzenta da madrugada que começava a raiar. E debaixo daquilo tudo, preso entre o volante esmagado e o banco deformado, tinha um homem. Eu vi os pés dele primeiro. Sapatos de couro escuro, daqueles que gente da cidade usa, cobertos de barro e de sangue. Depois vi o tronco torcido, numa posição que parecia impossível, e a cabeça tombada para o lado, com os cabelos grisalhos grudados na testa por uma mistura de suor e crosta escura. O sujeito gemia baixo, um gemido fraco, contínuo, de quem já não tem vigor para gritar. Papai estava ajoelhado no lodaçal ao lado do Fusca, tentando forçar a abertura com as mãos. Puxava, empurrava, chutava. O metal rangia, mas não cedia. As mãos dele já estavam raladas, com os nós dos dedos em carne viva, e eu via a frustração no jeito que ele sacudia a cabeça e bufava pelo nariz. Então ele parou. Olhou em volta, procurando alguma coisa que pudesse servir de alavanca. Encontrou um tronco grosso de aroeira, daqueles duros que nem cupim rói, caído entre umas moitas na encosta. Agarrou com as duas mãos, encaixou a ponta na fresta entre a chapa e a lataria amassada e começou a forçar. O barulho que aquele metal fez quando começou a ceder, eu nunca mais esqueci. Era um gemido longo, estridente, de ferro se rendendo. Parecia que o carro estava gritando de dor junto com o homem lá dentro. Papai forçava a alavanca com o peso do corpo inteiro, com os pés fincados no atoleiro, os ombros travados, as veias do pescoço saltando. Eu via o rosto dele de relance quando a névoa abria, vermelho de esforço, com os dentes trincados e os olhos fechados de tanta pressão. Ele estava usando tudo o que tinha. Cada grama de músculo que a roça e a enxada tinham colocado na carne daquele lavrador, ele estava despejando naquela alavanca improvisada. A porta cedeu com um estalo seco que ecoou na serra inteira. Abriu só um palmo, mas foi o bastante. Papai largou o tronco para o lado, enfiou os braços na abertura e agarrou o desconhecido por debaixo dos ombros. Começou a puxar devagar, com cuidado para não machucar mais do que já estava. O ferido urrou. Um grito rouco que fez os pássaros levantarem voo das copas das árvores. Mas papai não parou. Continuou puxando, centímetro por centímetro, até que a figura do sujeito deslizou para fora daquela carcaça de ferro retorcido e tombou no chão encharcado. Papai caiu sentado no chão, ofegante, com os braços ralados e cobertos de uma mistura de barro, ferrugem e um vermelho que não era dele. O estranho estava estendido ao lado, respirando com dificuldade, com o rosto lívido e uma mancha escura se espalhando pela camisa branca na altura das costelas. Tinha os olhos abertos, vidrados, tentando focar no rosto do meu pai. Mas a terra não ia esperar. Eu ouvi o estrondo antes de ver. Um som grave, profundo, que veio do chão, não do céu, não do vento, mas de dentro da serra. A encosta onde o Fusca estava apoiado começou a se mover. Primeiro devagar, um deslizar de cascalho miúdo, depois com uma pressa que me travou por dentro. A terra debaixo do veículo cedeu, e o Fusca começou a escorregar para baixo, arrastando pedregulho, mato arrancado e lama numa avalanche que foi engrossando a cada segundo. Papai reagiu por instinto. Agarrou o homem pelo colarinho da camisa e se jogou para o lado, rolando com ele barranco acima, se agarrando em raízes e saliências de pedra com uma mão, enquanto segurava o peso inerte do estranho com a outra. A terra passava rente aos pés dele, levando tudo embora.
O carro, as ferragens, os caquinhos de vidro, os pedaços de para-choque. O Fusca despencou ribanceira abaixo, com um estrondo de lataria batendo em rocha que ecoou no vale inteiro e sumiu num buraco de vegetação fechada lá no fundo do boqueirão. Quando o barulho parou e a poeira assentou, papai estava grudado na encosta, com as pernas tremendo, os dedos cravados numa raiz de jatobá, e o acidentado pendurado no braço dele, inconsciente, com a cabeça tombada para trás. Se meu pai tivesse demorado mais 30 segundos dentro daquela ribanceira, os dois teriam ido junto com o Fusca. Eu não consegui segurar. O choro veio de uma vez, sem aviso, sem controle. Chorei alto, chorei de soluçar, chorei com o ser inteiro sacudindo. O Lauro começou a chorar junto, e o Donato berrou no meu colo com aquele choro agudo de quem sente o desespero dos mais velhos sem entender o porquê. Lá embaixo, papai começou a subir de volta, carregando o homem nas costas. Eu já vi muita coisa na vida. Vi seca engolir plantação inteira, vi enchente levar casa, vi gente boa perder tudo e gente ruim prosperar sem merecer. Mas a cena do meu pai subindo aquela encosta com um desconhecido nas costas é a imagem que mais vezes me visitou em sonho. Porque ali não era só um lavrador carregando outro ser humano. Era a prova de que existe gente nesse mundo que, mesmo quando está no fundo do poço, ainda estende o braço para quem caiu ao lado. Papai escalou a ribanceira num esforço que não parecia de gente. Os pés descalços buscavam apoio em cada saliência do terreno. Os dedos se cravavam na terra fofa, e no lombo dele o acidentado balançava que nem fardo de mantimento, com os braços pendurados e a cabeça tombada para o lado. Cada metro que papai ganhava, eu achava que ia ser o último. Ele parava, ofegava, o tronco inteiro tremia, e eu via os músculos dos ombros dele saltando por baixo da camisa encharcada de suor e lama. Mas ele não soltava. Apertava os dentes e subia mais um palmo, mais uma raiz, mais uma saliência de granito, até que os dedos dele apareceram na borda da trilha onde a gente estava esperando. O Lauro e eu agarramos o braço do papai e puxamos com tudo que a gente tinha. O acidentado veio junto, arrastado, e tombou na trilha de barriga para cima, com a respiração fraca e os olhos fechados. Papai desabou do lado, com o rosto enfiado no cascalho, arfando que nem animal que correu demais. Ficou ali uns instantes que pareceram uma eternidade, com o dorso subindo e descendo, até que levantou a cabeça, limpou o rosto na manga da camisa e olhou para a serra acima. A gente ainda não tinha chegado no topo. Eu não sei como ele fez. Até hoje eu me pergunto de onde vinha aquela resistência. Papai ergueu o desconhecido de novo, ajeitou ele nos ombros e retomou a subida. Eu peguei a trouxa de lençol, agarrei o Donato pelo pulso. O menino já andava cambaleando, meio dormindo em pé, e o Lauro foi na frente, abrindo caminho na vegetação rasteira que cobria os últimos trechos da serra antes do platô. O sol começou a nascer quando a gente alcançou o topo, e eu nunca mais esqueci aquela claridade. Depois de uma noite inteira na treva, na água gelada, na lama, no granito cortante, de repente o céu se abriu e uma luz dourada derramou em cima da gente que nem ouro líquido. O vento mudou de direção, ficou mais quente, mais seco, e trouxe um cheiro diferente. Cheiro de mato de caatinga, de jurema, de aroeira, de terra vermelha assada no sol. A gente tinha cruzado a serra. Estávamos do outro lado, do lado do Piauí. Papai cambaleou uns passos e caiu de joelhos na terra vermelha, com o desconhecido escorregando de cima dele e tombando no capim seco. Ficou ajoelhado ali, com as palmas apoiadas nas coxas, olhando para o horizonte aberto que se estendia na frente. Um vale imenso, plano, salpicado de juazeiros e mandacaros, tão diferente da serra verde e úmida que a gente tinha deixado para trás. Eu vi os ombros dele sacudirem e entendi que ele estava chorando. Chorando de alívio, de exaustão, de saudade, de tudo que tinha engolido a noite inteira sem deixar escapar. Eu me ajoelhei do lado dele e encostei a cabeça no braço dele. Não falei nada. Nenhum de nós falou. O
o Lauro sentou do outro lado e o Donato engatinhou até o colo do pai. A gente ficou ali, os 4 grudados na terra vermelha, com o sol nascendo na frente e a serra ficando para trás. E por um instante, só um instante, pareceu que tudo ia ficar bem. Mas o desconhecido precisava de socorro. Papai se recompôs, secou o rosto com o dorso da mão e olhou em volta procurando sinal de vida. Lá embaixo, no fundo do vale, dava para ver uma fumacinha fina subindo entre umas árvores, sinal de fogão aceso, sinal de gente. Papai carregou o acidentado mais uma vez, agora morro abaixo, o que era menos penoso, mas ainda assim brutal para o estado em que ele se encontrava. A gente desceu tropeçando, escorregando na terra solta, segurando nos arbustos secos, até que chegamos num caminho de barro batido, e no fim dele, num aglomerado de casas de adobe com telhado de palha. Era um povoado pequeno, desses que nem nome no mapa tinha. Umas 10, 15 famílias espalhadas em volta de um terreiro de chão varrido, com um cruzeiro de madeira no centro e uma igrejinha de taipa com a porta aberta. A gente entrou ali parecendo assombração. Sujos, ensanguentados, descalços, carregando um homem desmaiado. O povo saiu das casas e rodeou a gente com aquela mistura de espanto e compaixão que só gente do interior tem. Aquela solidariedade que não pede explicação, que não faz pergunta antes de ajudar. Uma senhora de cabelo branco, preso num coque e avental de chita, mandou trazer água, panos limpos e garapa de rapadura. Uns homens ajudaram a carregar o acidentado para dentro de uma casa e deitaram ele numa rede. Outro saiu correndo para chamar o enfermeiro do posto médico que ficava na vila vizinha, a umas 2 léguas dali. Papai sentou num banco de madeira debaixo de um pé de mangueira e ficou olhando para o nada, com os cotovelos apoiados nos joelhos e os punhos pendendo entre as pernas. Eu nunca tinha visto meu pai tão gasto. Parecia que tinham tirado dele 10 anos de vida numa noite só. O enfermeiro chegou montado num jumento quando o sol já estava alto. Examinou o acidentado, limpou os ferimentos, enfaixou as costelas que pareciam estar trincadas. Disse que o homem tinha tido muita sorte. Se tivesse ficado mais umas horas preso naquelas ferragens, não teria resistido. Depois olhou para o meu pai com um respeito que eu nunca tinha visto ninguém olhar para um lavrador e perguntou como ele tinha conseguido tirar um homem daquele tamanho de dentro de um carro destruído, sozinho, no escuro. Papai não respondeu. Só deu de ombros. O acidentado só acordou de verdade no fim daquela tarde. Quando abriu os olhos, ficou um tempo olhando para o teto de palha da casa, sem entender onde estava. A senhora do coque trouxe um caldo de galinha com farinha e deu na boca dele com uma colher de pau. Ele tomou devagar, engolindo com dificuldade, e depois começou a olhar em volta, procurando alguma coisa. Procurava meu pai. Quando os olhos dele encontraram papai, sentado no canto da sala com o Donato dormindo no colo, o homem fez um gesto para ele se aproximar. Papai foi até a rede e ficou de pé, segurando o chapéu contra o peito, naquela postura humilde de lavrador que não sabe o próprio valor. O desconhecido estendeu os dedos e segurou a mão do meu pai. Aquela mão grossa, esfolada, com os nós rachados e as unhas sujas de terra, e apertou com tanta gratidão que eu vi os olhos dele se encherem de água. Naquele momento, ninguém ainda sabia quem era aquele homem de cabelos grisalhos, de sapatos de couro e camisa branca manchada de sangue. Ninguém sabia que ele era um desembargador, um dos homens mais respeitados da capital, que tinha vindo à região resolver questões de terras de herança. E ninguém imaginava que aquele aperto de mão ia mudar o destino da nossa família para sempre. O desembargador se chamava Dr. Ernesto. A gente só ficou sabendo o nome dele no dia seguinte, quando um rapaz da vila vizinha apareceu no povoado, perguntando por um senhor grisalho que tinha sumido na estrada da serra. O rapaz era motorista de uma fazenda da região e tinha sido contratado para esperar o desembargador numa localidade do outro lado da serra, mas quando ele não apareceu, saiu procurando. Alguém no caminho disse que tinha visto um lavrador chegar num povoado da divisa carregando um homem ferido, e o rapaz veio até ali. Quando confirmou que era o Dr. Ernesto, o rapaz ficou sem cor no rosto. Disse que todo mundo na capital já estava sabendo do sumiço, que tinham mandado gente procurar na estrada, que achavam que ele tinha caído num precipício
e morrido. E, na verdade, era quase isso mesmo. Se meu pai não tivesse descido aquela ribanceira, o desembargador teria morrido sozinho dentro daquelas ferragens, no fundo de um boqueirão onde ninguém ia encontrar ele. Ele ficou no povoado se recuperando por uns dias. O enfermeiro voltou 2 vezes para trocar os curativos e verificar as costelas. A senhora do coque, Dona Raimunda, eu nunca esqueci o nome dela, cozinhava caldo de galinha com inhame, fazia chá de erva cidreira para ele dormir e trocava os panos da rede dele toda manhã. O povo do povoado cuidou daquele sujeito da cidade com a mesma naturalidade com que cuidariam de um vizinho. Ninguém pediu nada em troca. Ninguém quis saber se ele era rico ou pobre, importante ou qualquer um. Estava precisando, e pronto. Papai, enquanto isso, trabalhava. No segundo dia ali, ele já tinha se oferecido para consertar a cerca de um dos moradores, rachar lenha para Dona Raimunda e capinar um pedaço de roça que estava abandonado nos fundos do terreiro. Meu pai não sabia ficar parado. Para ele, dever favor era pior que dever dinheiro, e ele sentia que cada prato de comida que a gente recebia era uma dívida que precisava ser paga com suor. Eu via ele trabalhando debaixo do sol com aquele corpo todo machucado, as mãos enfaixadas com tiras de pano, e sentia uma mistura de orgulho e de raiva. Orgulho do homem que ele era, raiva de um mundo que obrigava um homem daqueles a fugir da própria casa para não perder os filhos. Foi no 3º dia que tudo mudou. Ele já estava conseguindo se sentar na rede e comer sozinho. A cor tinha voltado para o rosto dele, e os olhos, que nos primeiros dias ficavam perdidos e vidrados, já tinham recuperado uma vivacidade que denunciava alguém acostumado a pensar, a avaliar, a decidir. Naquela tarde, ele pediu para Dona Raimunda chamar meu pai. Papai entrou na sala com aquele jeito manso de lavrador, tirando a poeira da roupa com umas palmadas no peito e nas coxas, antes de se sentar no banco de madeira, ao lado da rede. O magistrado ficou olhando para ele por um tempo, sem falar nada, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Parecia uma mistura de curiosidade, admiração e alguma coisa parecida com vergonha. Vergonha de quê? Eu não sabia ainda. Então ele começou a perguntar. Quis saber de onde a gente vinha, por que estava atravessando a serra, a pé no meio da madrugada, por que 3 filhos pequenos estavam descalços e sujas de lama numa trilha de tropeiro. Papai respondeu sem enfeitar, sem esconder, sem se fazer de coitado. Contou da mamãe, do parto, da morte dela e do bebezinho. Contou do meu avô, do casarão de portas altas em Viçosa, da criação que não foi criação, mas servidão. Contou do capataz que apareceu montado no cavalo suado, avisando que viriam com a polícia para tomar os filhos dele. E contou da fuga, a trouxa de lençol, o candeeiro apagado, a travessia do Pirangi, a subida dos paredões. Eu estava sentada no chão, no canto da sala, com o Donato no colo. O Lauro estava encostado na parede, com os joelhos dobrados e a cabeça baixa. A gente ouvia tudo em silêncio, e era estranho ouvir a nossa própria história contada assim, de uma vez, em voz alta. Parecia maior do que a gente tinha vivido. Parecia coisa de outra família, de outro mundo, mas era a nossa vida, e cada palavra que papai dizia era verdade pura, sem um grão de exagero. Quando papai terminou de contar, o doutor Ernesto não falou nada por um tempo longo. Ficou quieto, com o queixo apoiado na mão, os olhos fixos num ponto qualquer da parede de adobe. Depois, lentamente, estendeu os dedos e segurou o pulso do meu pai. Não o braço, não o ombro. O pulso, com os dedos envolvendo a parte mais fina, ali onde se sente a batida do sangue. E percebi que os olhos dele estavam cheios de água. Minha filha, eu já tinha visto meu pai chorar. Já tinha visto o enfermeiro admirar meu pai. Mas nunca tinha visto um homem poderoso segurar o braço de um lavrador com aquele respeito. Não era pena, não era caridade. Era reconhecimento. Era um homem que tinha chegado perto da morte, olhando para o homem que tinha tirado ele de lá e entendendo o tamanho do que tinha sido feito. Ele murmurou, com a voz embargada,
que meu pai tinha arriscado a vida dos próprios filhos para salvar um estranho. Que podia ter passado direto, que ninguém ia saber, que ninguém ia cobrar. Mas que tinha escolhido descer aquela ribanceira, mesmo fugindo, mesmo com o tempo correndo contra ele, mesmo sabendo que cada minuto de atraso era um minuto a mais para o avô nos alcançar. Papai abaixou a cabeça e disse baixinho que não podia ter passado direto. Que mamãe não ia deixar ele dormir em paz se ele tivesse deixado um cristão morrer num buraco. Que a aliança dela estava ali no bolso e pesou mais que o medo. Foi a primeira vez que eu ouvi meu pai mencionar a aliança da mamãe para alguém de fora. E quando ele disse aquilo, eu vi ele apertar o pulso dele com mais urgência e engolir seco, porque tinha entendido o tamanho daquele gesto. Não era coragem de herói de história. Era a coragem de um homem simples que obedecia a uma bússola que não ficava no bolso da camisa, mas no fundo do peito. O desembargador ficou calado mais um tempo. Depois perguntou o nome do meu avô. Papai falou. E quando o nome saiu, eu notei uma coisa mudar nos olhos do Dr. Ernesto. O olhar dele se estreitou, o queixo endureceu e ele soltou o pulso do papai devagar, como quem acaba de tomar uma decisão. Eu não sabia naquele momento, mas o Dr. Ernesto conhecia meu avô. Não pessoalmente, mas de nome, de reputação, do tipo de nome que circula em cartórios, em tribunais, em gabinetes onde se decide quem tem poder sobre a terra e sobre as pessoas que vivem nela. E o que ele sabia daquele nome não era nada bom. O desembargador olhou para o meu pai com uma firmeza que eu nunca tinha visto em ninguém e disse, sem ser em voz alta, sem ser em tom de promessa grandiosa, mas com uma serenidade que pesava mais do que qualquer grito, que nenhum homem ia tirar aqueles filhos do pai deles, que ele ia cuidar disso, e pela maneira como ele falou, eu soube que ele era capaz de cumprir. O Dr. Ernesto agiu rápido. Mais rápido do que eu achava que um homem com as costelas trincadas e o corpo coberto de curativo era capaz de agir. Nos dias que se seguiram, enquanto ainda se recuperava na rede de Dona Raimunda, ele mandou o rapaz motorista de volta à capital com um envelope lacrado. Dentro tinha uma carta escrita à mão, com uma letra miúda e firme que ele redigiu apoiado num pedaço de tábua que servia de mesa. Eu não sabia o que dizia naquela carta, mas via a seriedade no rosto dele enquanto escrevia, a testa franzida, o lápis parando de vez em quando, enquanto ele escolhia cada palavra com o cuidado de quem sabe que palavras, na folha certa, podem ser mais poderosas que qualquer arma. A resposta veio numa semana. Chegou na forma de 2 homens montados em cavalos bem cuidados, com chapéu de couro novo e botas lustradas, trazendo uma pasta de documentos e um recado do tribunal da capital. Eram oficiais de justiça. Eu nunca tinha visto gente assim de perto, gente com chancela timbrada, com selo, com a autoridade da lei estampada no jeito de andar e de falar. Eles se apresentaram a papai com uma cordialidade seca, profissional, e explicaram que o Dr. Ernesto tinha acionado o tribunal para garantir que nenhuma autoridade local pudesse retirar os filhos da guarda do pai, que tinha sido emitido um documento oficial impedindo qualquer tentativa de meu avô de nos tomar. Papai ouviu tudo sentado no banco debaixo da mangueira, com o chapéu no colo e os olhos fixos no chão. Quando os oficiais terminaram, ele ficou quieto um tempo, mastigando aquela informação que parecia grande demais para caber na cabeça de um lavrador que nunca tinha posto o pé num tribunal. Depois levantou os olhos e olhou para o Dr. Ernesto, que assistia da janela da casa de Dona Raimunda, apoiado no batente com o braço enfaixado. E eu vi nos olhos do meu pai uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Não era alegria, não era alívio, era incredulidade. A incredulidade de um homem que passou a vida inteira sendo pisado e de repente descobre que alguém com poder resolveu pisar do lado dele e não em cima dele. Mas a história não acabou com o decreto. Meu avô não era homem de aceitar derrota calado. A notícia da proteção legal chegou em Viçosa antes mesmo de os oficiais voltarem para a capital. No interior, as novidades viajam mais rápido que cavalo. Vão de boca em boca, de feira em feira, de terreiro em terreiro, e quando a gente percebe, todo mundo já sabe.
E meu avô, acostumado a dar ordem e ver todo mundo obedecer, ficou furioso. Mandou seu advogado de Fortaleza escrever uma petição contestando o documento do desembargador, alegando que papai era indigente, incapaz e que os filhos estavam em situação de abandono. O doutor Ernesto leu aquela petição com uma calma que arrepiava. Dona Raimunda contou depois que ele soltou um riso seco quando terminou de ler, balançou a cabeça e pediu folha para escrever de novo. A resposta dele foi mais longa que a primeira carta, e dessa vez veio acompanhada de testemunhos que ele mesmo recolheu no povoado. Gente que viu papai chegar carregando um estranho nas costas. Gente que viu ele trabalhar no dia seguinte mesmo destruído de cansaço. Gente que viu como ele cuidava de nós três com uma devoção que envergonhava muita mãe e muito pai de família inteira. O tribunal decidiu a favor do meu pai. O documento final, que chegou umas semanas depois, garantia a guarda definitiva de nós três ao nosso pai e incluía uma advertência formal ao meu avô, proibindo qualquer tentativa de nos retirar. Eu me lembro do dia que papai recebeu aquele documento. Ele segurou com as duas mãos, olhou para frente e para trás da folha como se estivesse lendo, mas eu sabia que papai mal sabia juntar as letras. Ele estava olhando para aquilo como quem olha para um milagre. Um pedaço de papel que valia mais que toda a terra e todo o gado e todo o dinheiro do meu avô, porque aquelas linhas diziam que nós éramos dele e que ninguém podia mudar isso. Naquela noite, depois que o Lauro e o Donato dormiram, eu vi papai sentado sozinho na varanda da casa de Dona Raimunda. Ele tinha tirado a aliança da mamãe do bolso da camisa e segurava ela na palma aberta, olhando para aquele anel fino de cobre gasto que brilhava fraco na luz do candeeiro que vinha da janela. Eu fiquei parada na porta, sem ele me ver, e observei. Ele levou a aliança até os lábios, encostou de leve e depois guardou de volta no bolso. Abotoou devagar e ficou ali, olhando para o céu limpo cheio de estrela, com uma paz no rosto que eu não via desde antes da mamãe morrer. Mas o doutor Ernesto não parou na proteção legal. Ele sabia que uma ordem judicial não enche barriga e não dá teto, que papai precisava de trabalho, de terra, de um lugar longe dali onde meu avô não tivesse influência, onde a gente pudesse recomeçar sem carregar o peso daquele nome nas costas. Então, fez uma proposta. A família dele tinha fazendas no interior do Piauí, numa região de terra boa para lavoura, longe de Viçosa, longe da Ibiapaba, longe de tudo que lembrava dor. Ofereceu a papai trabalho na administração das terras, não como empregado qualquer, mas como responsável por um pedaço da propriedade, com casa para morar, roça para plantar e respeito que lavrador raramente recebe de patrão. Papai aceitou sem pestanejar. Não por orgulho, não por ambição, mas porque entendeu que aquela era a chance que mamãe teria pedido a Deus que aparecesse. E quando a gente partiu daquele povoado, numa manhã de sol com cheiro de mato queimado e terra vermelha, Dona Raimunda saiu na porta enxugando os olhos no avental de chita, e o povo todo ficou parado no terreiro acenando, como se a gente fosse família que estava indo embora e não um bando de desconhecidos que tinha aparecido sujo e desesperado poucos dias antes. Eu olhei para trás uma última vez. A serra da Ibiapaba estava lá, imensa, verde, coberta de névoa no topo, bonita de doer. A serra que quase nos engoliu, a serra que nos devolveu, e eu soube, naquele instante, que a gente nunca mais ia voltar. A fazenda ficava numa região de cerrado aberto, com chão de terra vermelha e areia fina, diferente de tudo que a gente conhecia. Não tinha o verde fechado da Ibiapaba, não tinha a névoa da serra, não tinha o frio que cortava os dedos de madrugada. Ali, o sol era largo e generoso, o céu parecia maior, e o vento quente trazia um cheiro de capim seco e flor de peque, que grudava na roupa e na pele. As árvores eram mais baixas, retorcidas, com cascas grossas e troncos que pareciam ter sido esculpidos pelo tempo. Mangabeiras, buritis nos brejos, jatobás que davam sombra suficiente para descansar no meio da labuta. A casa que o doutor Ernesto destinou para a gente ficava no alto de uma chapada suave, com varanda de madeira voltada para o poente.
Era simples, de adobe e telha de barro, mas para nós parecia um palácio. Tinha 3 cômodos separados, um fogão de barro no quintal coberto por um telheiro de palha, e um terreiro amplo, onde papai logo plantou um pé de goiaba e um de mangueira. Atrás da casa, a roça se estendia num declive manso até um córrego de água limpa, onde a gente lavava roupa e tomava banho no fim da tarde, com o sol pintando tudo de dourado e cor de cobre. Papai se entregou àquela terra com uma fúria que eu não conhecia nele. Acordava antes do galo cantar, tomava uma caneca de garapa com farinha e saía para o roçado com a enxada no ombro e o chapéu puxado para baixo. Plantou feijão, milho, mandioca, abóbora. Criou galinhas, comprou 2 porcos de um vizinho em troca de serviço e aos poucos foi enchendo o quintal com a vida que a gente tinha perdido na fuga. Ele trabalhava com uma urgência silenciosa, como se cada semente que colocava na terra fosse uma resposta ao meu avô, uma prova de que um lavrador sem nome e sem herança podia construir o mundo de novo com as próprias mãos. O doutor Ernesto mandava notícias de vez em quando, por meio de um capataz da fazenda principal, que passava a cada lua para verificar as terras. Trazia recado, trazia mantimento quando a colheita atrasava, e de vez em quando trazia um presente para nós. Uma bola de couro para o Lauro, um vestido de algodão para mim, um cavalinho de madeira para o Donato. Papai não pediu nada em tempo algum. Recebia com gratidão, agradecia com um aceno curto e voltava para o trabalho. Mas eu via que cada gesto do desembargador era recebido por ele com uma emoção que não cabia na boca. Ficava nos olhos, no jeito que ele apertava os lábios e desviava o rosto para ninguém perceber. Eu cresci naquela fazenda. Cresci cuidando dos meus irmãos, cozinhando no fogão de barro, lavando roupa no córrego, varrendo o terreiro com vassoura de palha de buriti. Eu era mãe e filha ao mesmo tempo. Fazia o mingau do Donato de manhã, penteava o cabelo do Lauro antes dele sair para ajudar papai na roça. Remendava as calças que rasgavam nos espinhos do cerrado. Eu tinha os braços finos de menina, mas as responsabilidades de mulher feita. E às vezes, no fim do dia, quando todo mundo já estava dormindo e a casa ficava em silêncio, eu sentava na varanda e chorava baixinho de cansaço e de saudade. Saudade de mamãe. Uma saudade que não diminuía com o tempo. Só mudava de forma. No começo, era uma saudade de gritar, de arrancar o cabelo, de bater a cabeça na parede. Depois, virou uma saudade mansa, quieta, que morava no fundo do peito e acordava nos momentos mais inesperados, quando eu sentia o cheiro de alfazema no mato, quando ouvia uma cantiga parecida com a que ela cantava, quando via uma mulher penteando o cabelo da filha na porta de uma casa e sentia o estômago apertar e os olhos arderem. Papai não se casou de novo. Mulher nenhuma entrou naquela casa, nenhum nome feminino foi pronunciado com afeto naquele quintal além do da mamãe. Tinha vizinha que olhava para ele com interesse, que trazia prato de comida sem ninguém pedir, que ficava de conversa no terreiro mais tempo do que o necessário. Mas papai era educado e distante, agradecia e se retirava, e eu sabia por quê. A aliança de mamãe continuava no bolso da camisa dele, e todo santo dia, antes de apagar o candeeiro para dormir, ele tirava ela, olhava por um instante e guardava de volta. Aquele ritual era o casamento dele continuando. Enquanto a aliança estivesse ali, a minha mãe estava ali. E nenhuma outra mulher podia ocupar um lugar que já estava preenchido por um fantasma feito de cobre e saudade. O Lauro cresceu parecido com papai, calado, forte, teimoso, bom de enxada. Virou o braço direito do meu pai na roça antes mesmo de ser rapaz. O Donato era diferente. Tinha a delicadeza da mamãe, os mesmos olhos de mel, uma curiosidade pelo mundo que não cabia naquela fazenda. Ele vivia perguntando coisas que ninguém sabia responder, coisas sobre as estrelas, sobre o rio, sobre por que a chuva vem de um lado e não do outro. Papai olhava para ele com uma ternura misturada de espanto, porque via ela viva naquele menino, nos gestos, no jeito de inclinar a cabeça quando escutava,
na mania de cantar baixinho enquanto fazia qualquer coisa. A gente não voltou para Viçosa, não tornou a pôr os pés na serra da Ibiapaba, não tornou a ver meu avô. As notícias que chegavam eram poucas e sempre de segunda ou terceira boca. Que ele tinha envelhecido, que o casarão de Portas Altas estava caindo aos pedaços, que os filhos de sangue dele tinham ido embora um por um e nenhum tinha ficado para cuidar dele. Papai ouvia essas notícias sem expressão nenhuma no rosto. Não demonstrava alegria, não demonstrava pena. Só guardava e seguia. Porque para ele, aquele homem tinha morrido na mesma noite que mamãe, quando mandou o capataz ameaçar tirar os filhos de um viúvo no dia seguinte ao enterro da mulher. Mas mesmo longe, mesmo protegidos, mesmo reconstruídos, tinha uma ferida que não fechava. Uma pergunta que eu carregava desde menina e que nunca tive coragem de fazer em voz alta. Uma pergunta que eu guardava no mesmo bolso invisível onde papai guardava a aliança. Se mamãe tivesse sobrevivido, meu avô teria nos deixado em paz? Ou ele teria encontrado outro jeito de destruir a nossa família? Eu nunca soube a resposta. E talvez seja melhor assim. Os anos passaram do jeito que passam no interior, devagar por fora e depressa por dentro. A gente olha e parece que nada mudou. O mesmo sol, a mesma roça, o mesmo cheiro de terra molhada depois da chuva. Mas quando a gente se dá conta, os meninos já são rapazes, a menina já é mulher, e o pai que parecia um touro na força dos braços já anda mais curvado, já respira mais curto, já senta no banco da varanda mais cedo do que sentava antes. Papai envelheceu trabalhando. Não conhecia outro jeito de existir. Mesmo quando a roça já estava produzindo bem, quando já tinha farinha no paiol e porco no chiqueiro e galinha de sobra no terreiro, ele continuava acordando no escuro e saindo pro roçado com a enxada no ombro. Eu pedia para ele descansar, para deixar o Lauro cuidar da labuta pesada. Mas ele sacudia a cabeça com aquela teimosia mansa e saía andando, com o chapéu puxado para baixo e a camisa já suada antes do sol esquentar. Trabalhar era a maneira que ele tinha de não pensar demais. De não deixar a saudade ocupar espaço no dia. Enquanto o corpo estava ocupado, a cabeça ficava quieta. E papai precisava que a cabeça ficasse quieta. O Lauro se casou com uma moça do povoado vizinho, filha de um criador de cabras. Era uma mulher forte, calada, de sorriso raro mas sincero, que se encaixou na família com a naturalidade de quem pertence àquele chão. Tiveram filhos, 2 meninos que nasceram com o mesmo rosto largo e as mesmas mãos grandes do avô, e que corriam pelo terreiro com a mesma energia selvagem que o Lauro tinha quando era pequeno. Papai olhava para aqueles netos com uma ternura que ele não conseguia disfarçar. Pegava eles no colo, deixava eles subirem nas costas dele, sentava no chão para brincar de cavalinho com uma paciência que ele não tinha tido com os próprios filhos, porque naquela época a vida não deixava, a fome não deixava, o perigo não deixava. O Donato seguiu outro caminho. Com a ajuda do Dr. Ernesto, que pagou os estudos dele sem papai precisar pedir, o menino dos olhos de mel foi estudar na capital. Primeiro as letras, depois o ginásio, depois o curso de professor. Cada vez que voltava para a fazenda nas férias, estava mais alto, mais magro, mais cheio de ideias e de palavras que papai não entendia, mas ouvia com uma admiração silenciosa. O Donato falava de livros, de leis, de um mundo que ficava além do horizonte do cerrado, e papai ouvia sentado na varanda, com a caneca de chá de capim-santo na mão, assentindo com a cabeça sem interromper, porque sabia que aquele menino estava realizando o que mamãe teria sonhado para ele se tivesse vivido. Eu me casei também. Casei com um rapaz chamado Valdomiro, filho de um tropeiro do Piauí, homem de riso fácil e mãos grossas, que trabalhava na mesma fazenda que papai, e que me olhava com uma reverência que me fazia lembrar do jeito que papai olhava para mamãe no começo de tudo. Mas eu não vim aqui falar do meu casamento. Vim falar de um dia que marcou a minha vida quase tanto quanto a noite da fuga. Foi numa tarde de outubro, com o cerrado pegando fogo de tão seco e o sol derretendo o horizonte numa linha trêmula de calor.
Eu estava no quintal tirando roupa do varal quando vi uma nuvem de poeira subindo na estrada de terra que levava à fazenda. Vinha um automóvel, coisa rara naquele fim de mundo, onde o transporte era lombo de burro ou carroça de boi. O carro parou na frente da casa, e de dentro saiu um senhor de cabelos brancos, terno de linho claro, apoiado numa bengala de madeira escura. Era o Dr. Ernesto. Eu não via ele desde que a gente tinha saído do povoado da divisa, quando eu era menina. Tinham-se passado muitos anos, e ele estava mais velho, mais curvado, com rugas fundas no rosto e manchas de sol nas costas das mãos. Mas os olhos eram os mesmos. Vivos, firmes, com aquela clareza de quem enxerga além do que a maioria vê. Papai estava na roça quando o desembargador chegou. O Lauro foi correndo buscar ele, e quando papai apareceu na porteira, com a enxada apoiada no ombro e a camisa encharcada de suor, o Dr. Ernesto ficou parado olhando para ele por um tempo longo. Depois, caminhou até meu pai, largou a bengala no chão e abraçou ele. Um abraço demorado, apertado, de dois homens que se deviam a vida um ao outro, mas que não precisavam de palavra nenhuma para dizer isso. Papai ficou duro no começo. Ele não era homem de abraço, não era homem de demonstração, mas depois eu vi os ombros dele amolecerem, vi ele fechar os olhos, vi ele levantar a mão e dar umas palmadinhas desajeitadas nas costas do desembargador. E aquilo, para quem conhecia meu pai, era o mesmo que se jogar no chão e chorar de emoção. O Dr. Ernesto ficou 2 dias na fazenda. Dormiu na rede do alpendre, comeu feijão com farinha e carne de porco na panela de ferro, tomou chá de capim-santo com rapadura e andou pelo roçado com papai, parando de vez em quando para enxugar o suor com um lenço branco que nunca ficava limpo. Ele olhava para tudo com uma expressão que eu demorei para entender. Não era curiosidade, não era pena. Era satisfação. A satisfação de ver que a semente que ele plantou naquele dia, na ribanceira da serra, tinha dado fruto. Que a família que ele protegeu com um envelope lacrado e um selo de tribunal estava viva, inteira, produzindo, existindo. Na última noite, antes de partir, o magistrado e meu pai sentaram juntos na varanda. O céu estava carregado de estrela, e o ar cheirava a jasmim do cerrado, que florescia no canto do quintal. Eu estava dentro de casa, mas ouvia os dois pelo vão da janela. Não conversavam muito. Ficavam em silêncio longos minutos, e de vez em quando um dizia alguma coisa e o outro respondia com um murmúrio ou um riso abafado. 2 homens velhos que se entendiam no silêncio melhor do que na palavra. Em certo momento, eu ouvi o Dr. Ernesto perguntar ao meu pai se ele se arrependia de ter parado naquela madrugada para descer a ribanceira e salvar um estranho, mesmo fugindo, mesmo arriscando tudo. Papai demorou para responder. Depois disse, com a voz rouca de quem fala pouco e sente muito, que a mulher dele não ia deixar ele passar direto, que ela estava ali, no bolso, e pesou mais que qualquer coisa. O desembargador não respondeu. Só ficou quieto, olhando para as estrelas, com os olhos brilhando na luz fraca do candeeiro. Papai nos deixou numa noite de maio. Começou com uma dor no peito que ele tentou esconder, porque era assim que ele fazia com tudo que doía, guardava para dentro e seguia em frente. Mas dessa vez, o corpo não obedeceu. O Lauro contou que ouviu papai se mexendo na cama, respirando com dificuldade, soltando um gemido baixo que não parecia dele. Quando acendeu o candeeiro e viu o rosto do pai, percebeu que a coisa era grave. Papai estava cinzento, com a testa coberta de suor frio e a mão apertando o lado esquerdo do peito, com os dedos cravados na camisa, como se quisesse arrancar a dor de dentro. A mulher do Lauro esquentou água, fez chá de erva cidreira e ajudou a sentar papai na cama, apoiado em travesseiros. O Lauro mandou o filho mais velho sair correndo até o povoado vizinho para buscar socorro. Papai ficou ali, sentado, com a respiração cada vez mais curta, cada vez mais rasa, olhando para o Lauro com aqueles olhos fundos que eu conhecia tão bem. Não tinham medo, não tinham desespero. Tinham uma calma que arrepiava. A calma de quem já tinha decidido que, se fosse a hora, ia aceitar sem fazer escândalo.
Quando a ajuda chegou, já era tarde. Papai tinha fechado os olhos uns minutos antes, com a cabeça encostada na parede e a mão ainda sobre o peito. Partiu do mesmo jeito que viveu, sem dar trabalho, sem pedir nada, sem obrigar ninguém a ver ele sofrer. Eu estava na minha casa, a uns quilômetros dali, quando o Lauro chegou montado a cavalo antes do sol nascer, sem fôlego, com os olhos vermelhos e a boca tremendo. Não precisou falar nada. Eu olhei para a cara dele e soube. Soube com aquele saber que vem de dentro da barriga, que não precisa de palavra, que a gente sente antes de entender. Larguei tudo, peguei um chale e saí com ele. Quando cheguei na casa da fazenda, papai estava deitado na cama, coberto com um lençol branco até a cintura. A mulher do Lauro tinha colocado um ramo de alecrim do quintal em cima do peito dele. Os netos estavam calados no canto da sala, com aquele silêncio assustado de quem é pequeno e percebe que alguma coisa grave aconteceu, mas não sabe nomear. O Donato ainda não tinha chegado. Mandaram recado para a capital, mas a estrada era longa. Eu me aproximei devagar, minha filha. Cada passo que eu dava em direção ao meu pai custava uma coragem que eu não sabia que tinha. Porque enquanto eu não chegasse perto, enquanto eu não visse de verdade, ainda podia ser mentira. Ainda podia ser que ele estivesse só descansando, que fosse abrir os olhos a qualquer momento e me olhar com aquele jeito quieto e perguntar por que todo mundo estava com aquela cara. Mas quando eu vi o rosto dele, eu soube. Papai estava em paz. Uma paz que eu não via naquele rosto desde antes da mamãe morrer. As rugas estavam ali, os sulcos profundos do sol e do vento e do tempo, mas a expressão era lisa, mansa, quase suave. Parecia que alguém tinha passado a mão na face dele e alisado todo o sofrimento que estava guardado ali embaixo. Eu encostei a testa na testa dele e fiquei ali, respirando o cheiro do meu pai pela última vez. Cheiro de suor seco, de fumo de corda, de terra de roça, de sabão grosso. O cheiro de toda a minha infância concentrado naquela pele que já estava esfriando. Eu chorei. Chorei de um jeito que não chorava desde a noite da fuga, desde a travessia do rio, desde aquela madrugada em que eu achei que ia perder tudo. Chorei agarrada na beirada da cama, com a face molhada encostada no ombro dele, sentindo o peso do braço que já não ia me segurar mais, da palma que já não ia apertar a minha, dos dedos que já não iam dar corda em nenhuma enxada, em nenhum arado, em nenhuma esperança. Foi a mulher do Lauro que me afastou com delicadeza, me sentou no banco e me deu um copo de água com rapadura. Eu bebi sem sentir o gosto, olhando para o nada, com a cabeça vazia e o peito transbordando. E foi nesse momento que o Lauro se aproximou de mim, com os lábios tremendo e um brilho diferente nos olhos. Não era só tristeza. Era outra coisa. Era surpresa. Ele estendeu a palma na minha frente. E ali, naquele punho aberto e grosso de lavrador que era o espelho exato da mão do nosso pai, estava a aliança. A aliança de cobre da mamãe. Gasta, fina, escurecida pelo tempo, moldada no formato do dedo que já não existia mais. O Lauro tinha encontrado ela no bolso da camisa do papai, ali onde ela morou a vida inteira, no bolsinho de cima, perto do coração. Eu peguei aquela aliança com as duas mãos e senti a gravidade dela. Uma gravidade que não era de cobre. Era o peso de uma vida inteira de amor guardado em silêncio. Era o peso de um homem que carregou a mulher dele no peito por décadas sem nunca falar sobre isso, sem nunca reclamar, sem nunca pedir que ninguém entendesse. A aliança estava quente, quente do corpo do meu pai, do calor do peito dele, como se ainda tivesse viva, como se aquele pedacinho de metal gasto guardasse um resto de batida que o coração dele tinha deixado ali antes de parar. Eu levei a aliança até o nariz e senti. Tinha aroma de tecido velho, de suor, de fumo. O perfume do bolso onde ela viveu. Mas debaixo disso tudo, debaixo dos anos e da poeira e do desgaste, eu jurei que senti outra coisa. Um rastro de alfazema. O perfume da mamãe. Tão fraco que podia ser invenção da minha cabeça. Delírio da dor. Truque da saudade. Mas eu senti.
e eu quis acreditar que era real. Naquela noite, eu me sentei na varanda onde papai costumava ficar. Coloquei a aliança no meu dedo. Ficou larga, solta, girando à toa, porque o dedo da mamãe era mais fino que o meu. E olhei para o céu. As estrelas estavam enormes naquela noite. Enormes e brilhantes de um jeito que eu não lembrava de ter visto. E eu fiquei pensando que talvez, em algum lugar que eu não consigo alcançar com os olhos, papai tivesse finalmente encontrado mamãe. Que ela estivesse esperando ele com aquele lenço amarelo no cabelo e aquele sorriso tímido que tapava com as costas da mão, e que ele tivesse chegado perto dela, tirado a aliança do bolso e devolvido pro dedo de onde ela tinha saído, e que ela tivesse dito que ele fez certo, em tudo, desde o começo até o fim. O Donato chegou na manhã seguinte. Quando entrou na sala e viu papai, caiu de joelhos na terra vermelha e chorou de um jeito que partiu o coração de todo mundo que estava ali. O Lauro ficou do lado dele, com a mão no ombro, calado, firme, segurando a dor do jeito que papai teria segurado. Por dentro. E quando tudo passou, quando a casa ficou vazia de novo e o silêncio tomou conta, eu passei pelo jatobá que papai tinha plantado no quintal no primeiro dia em que chegou naquela fazenda. O mesmo jatobá que dava sombra para os netos brincarem, que dava casca para chá de remédio para os vizinhos, que dava pouso para os pássaros da região. A árvore que ele colocou ali como quem finca uma bandeira na terra e diz, sem precisar abrir a boca, que aquele lugar era dele, que aquela vida era dele, que ninguém mais ia tirar nada que fosse dele. Eu moro sozinha agora. Meu Valdomiro já se foi, e os filhos cresceram e fizeram as vidas deles, como é justo. O Lauro continuou na fazenda até o fim, e os netos dele ainda cuidam daquela roça que papai abriu com a enxada e com a teimosia. O Donato virou professor na capital, se formou, deu aula para centenas de jovens e toda vez que me visita diz que tudo que ele conquistou nasceu naquela madrugada em que papai nos colocou debaixo do braço e fugiu. Que a coragem de um lavrador analfabeto abriu o caminho para ele chegar onde chegou. Eu concordo, mas acrescento que não foi só a coragem do papai. Foi o amor da mamãe que, mesmo morta, continuou guiando aquele homem pelo peso de uma aliança de cobre dentro do bolso da camisa. A aliança está comigo. Eu guardo ela numa caixinha de madeira de cedro que o Valdomiro me deu no nosso aniversário de casamento. Fica na mesinha ao lado da minha cama, perto do candeeiro. Toda noite, antes de dormir, eu abro a caixinha, pego a aliança e seguro na palma por uns instantes. Faço o mesmo gesto que papai fazia. Levo até os lábios, encosto de leve e guardo de volta. É o meu ritual. O mesmo ritual dele, passado de geração em geração, não por ensinamento, mas por herança de gesto, que é a herança mais verdadeira que existe. A aliança está tão fina que eu tenho medo de que um dia ela se parta. O cobre já perdeu quase toda a espessura, e quando eu passo o dedo por dentro do anel, sinto o sulco que o dedo da mamãe deixou com o uso de tantos anos, uma marca tão pessoal quanto uma impressão digital, tão íntima quanto um segredo. Às vezes eu coloco a aliança no meu dedo e fecho a mão, e parece que estou segurando a mão da minha mãe. Parece que ela está aqui, sentada do meu lado, cantando aquela cantiga sem letra que ela cantava enquanto penteava meu cabelo no fim da tarde. E eu fecho os olhos e deixo a melodia voltar, nota por nota, como água de nascente que brota devagar de dentro da memória. Eu entendo hoje coisas que eu não entendia quando era menina. Entendo que meu pai não era só um lavrador fugindo do sogro. Era um homem defendendo o direito de amar os filhos. Entendo que meu avô não era só um vilão de história. Era um homem quebrado por dentro, que confundiu posse com afeto e controle com cuidado, e que morreu sozinho no casarão de Portas Altas porque tratou gente como propriedade e propriedade como gente. Entendo que o Dr. Ernesto não nos salvou por caridade, nos salvou porque meu pai salvou ele primeiro, e porque no fundo todo ser humano reconhece quando está diante de alguém que é melhor do que ele. E entendo, acima de tudo, que herói não é quem veste capa, não é quem aparece na capa de revista, não é quem tem nome em placa de rua.
Herói é aquele lavrador encharcado das águas do Pirangi que desceu um abismo no escuro para salvar um desconhecido, mesmo quando ele próprio era quem mais precisava de salvação. Herói é quem pega 3 filhos descalços no meio da madrugada e cruza uma serra inteira para não deixar ninguém arrancar o que é dele. Herói é quem carrega uma aliança de cobre no bolso da camisa a vida inteira e deixa o peso daquele anel guiar cada decisão, cada passo, cada sacrifício. Meu pai me ensinou muita coisa sem usar palavra nenhuma. Me ensinou que a força não mora nos músculos, mora na decisão de levantar quando tudo empurra para baixo. Me ensinou que o luto não precisa de prazo, pode durar uma vida inteira e ainda assim não impedir ninguém de viver. Me ensinou que o amor verdadeiro não se declara com discurso bonito. Se declara com gesto repetido, com presença silenciosa, com um beijo numa aliança de cobre toda noite antes de apagar a luz. Às vezes eu me pego olhando para o céu nessas noites claras do interior, quando as estrelas estão tão perto que parece que a gente pode tocar nelas. E eu penso no papai e na mamãe. Penso que eles estão juntos de novo, que ela está com o lenço amarelo amarrado na cabeça e ele está parado na frente dela, sem saber o que fazer com as mãos, que nem no dia da feira quando se viram pela primeira vez. E que ela está rindo, tapando a boca com as costas da mão e dizendo que ele demorou. E ele está devolvendo a aliança para o dedo dela. E dessa vez, ninguém vai separar os dois. Eu quero agradecer a vocês, minhas amigas, por terem ficado aqui comigo até o fim dessa história. Cada uma de vocês que ouviu até aqui carrega dentro de si a memória de alguém que fez o impossível por amor. Um pai, uma mãe, um avô, uma tia, uma vizinha. Alguém que levantou quando o mundo empurrou para baixo. E você, minha amiga que está me ouvindo agora? Já presenciou o sacrifício de um pai para não deixar os filhos desamparados? O que o seu pai foi capaz de fazer por você? Deixe sua história aqui nos comentários. Eu leio todas com muito carinho e emoção. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com uma amiga que também precisa ouvir isso. Porque tem gente que está precisando lembrar que ainda existe amor de verdade nesse mundo.